enriquecerse, ¿no? Sí. Cuando uno está con el mismo grupo y uno escucha a los integrantes del grupo de pesquisa, pero también está bueno poder interactuar con otros para enriquecerse, ¿no? Sí. Bueno, quisiera consultarles entonces, yo hice una pregunta por el chat, si nos están escuchando los demás, porque hasta ahora solamente dieron señal Jordania y Giselle, y los demás nos están escuchando. Yo sí escucho, personalmente. Perfecto, a ver, bien, Randy también, ¿alguien más? ¿Nos escuchan? ¿Quieren probar los micrófonos para poder comenzar? ¿Cuánto tiempo? Bueno, el tiempo de la mesa, perdón, el tiempo de exposición es 20 minutos, ¿sí? Como máximo, hasta 20 minutos. Y la idea es que yo traté de interrumpir lo menos posible. Como moderador tengo que avisar en el caso que cuando les queden 5 minutos, si les parece, como para que ustedes se vayan organizando en el discurso y no les avise al final, sino a los 5 minutos que esté por terminar cuando a los 15 minutos, poder avisarles que les restan 5 minutos. ¿A ustedes les quedaría cómodo que yo eso se los avise por chat o que se los avise con un cartelito así? Sí. ¿El cartelito mejor? Papel. Le pongo un papelito así que diga 5 minutos. Cuando yo pongo el papel así es porque faltan 5 minutos. Ok. Papelito, perfecto. El tiempo es de de 20 minutos. 20 minutos. Y pero yo a los 15 minutos les voy a mostrar un papelito que restan 5 minutos para que ustedes sepan y se vayan organizando. Bueno, ahí más o menos están dando señal de que nos están escuchando. No, a ver. Silvani ya nos escuchó, perfecto. Juliana Barros, Ruth, Brasileide, Harrison, están presentes, nos escuchan. Sí, sí. Bueno, Sí. bueno, entonces, si les parece, podríamos empezar con las presentaciones de acuerdo yo tengo un listado, a ver qué les parece a ustedes. Tengo la primera ponencia que tengo en el listado se llama Empatía nas relações interpersonais, presupuesto para inclusión escolar. La segunda ponencia es Pensando as concepciones de educación especial a partir de las relaciones interpersonales permeadas por interdependencias sociales. La tercera ponencia es Contribuciones salesianas nos procesos sociales de estudiantes zurdos no ensino superior al no Instituto Federal do Espíritu Santo. Y la tercera es Figuraciones de estudiantes, posibles comprensiones de las narrativas sobre inclusión de personas con discapacidad en la educación superior. ¿Les parece que sigamos ese orden? ¿Están más o menos para arrancar los que tienen la primera ponencia? Empatía en las relaciones interpersonales, presupuesto para inclusión. ¿Están presentes para arrancar? Sí. Bueno, perfecto, entonces. Entonces comenzamos con la primera ponencia, que se denomina Empatía en las relaciones interpersonales, presupuesto para inclusión escolar, de Giselle Lemos
Schmidl-Kauski, Isabel Matos Núñez y Marcia Alessandra de Sousa Fernández. Sí. ¿Puedo empezar, entonces? Sí, 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 puede empezar. Eu sou brasileira, mas estou no México em doutorado sanduíche. Então, às vezes, posso confundir um pouco a língua. Conseguem ver os slides? Sí, yo sí. Entonces, Sí, sí. estamos empatia nas relações interpessoais, pressuposto para a inclusão escolar. Esse é um trabalho apresentado por mim, Gisele Schmidl, Isabel Matos Nunes e a Márcia Alessandra. É um trabalho orientado pelo professor Reginaldo Célio Sobrinho. A empatia nas relações interpessoais, pressuposto para a inclusão escolar, é o recorte de uma pesquisa de doutorado, que será apresentada no início do ano que vem, cujo título é Admirável Mundo Simbólico, Figurações e Processos do Trabalho de uma Professora Especializada em Deficiência Visual. Nós contamos com o apoio financeiro da CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação brasileiro. Bem, a empatia não era inicialmente um conceito, um construto que nós estivéssemos interessados na pesquisa. Por isso eu trago como um recorte, né? Eu vou falar da metodologia, que foi uma observação participante, né? Então, um estudo de caso, onde nós utilizamos a observação participante, que foi realizada em 3 escolas no ano de 2019. E nessas escolas, nós acompanhamos o trabalho docente de uma professora especializada em deficiência visual. O nosso objetivo aqui era ver quais são as condições objetivas e subjetivas do trabalho dessa professora. Né? A gente não está separando essas condições, porque em Elias a gente não separa, mas didaticamente nós olhamos essas situações. E a empatia fez parte desse conjunto de uma forma inesperada, né? Como que nós começamos a destacar a empatia nesse estudo? A percepção sobre o sentimento de empatia foi percebido quando nas escolas envolvidas na pesquisa de campo, costumeiramente era um tema que aparecia nas narrativas dos profissionais como um produto dissociado da constituição da identidade eu-nós, como se não existisse empatia na pessoa. Então, sempre que o professor justificava o seu não abraçar a causa da inclusão, não apoiar a professora especializada, ou não apoiar o aluno em sala de aula, ele me falava assim, eu não tenho empatia por isso. Então, eu comecei a me perguntar, como assim eu não tenho empatia? Como que uma pessoa pode nascer sem empatia? A pessoa pode nascer sem alegria? Pode nascer sem tristeza? Como? A empatia é um sentimento. Então, nós começamos a olhar isso, porque nós vimos que era como uma desculpa, né? E aí, essa maneira dos professores olharem para a empatia e procurarem na empatia um escudo, né? Como se fosse uma barreira para não avançar na inclusão, nos fez buscar alguns teóricos que se dedicaram a estudar o sentimento. Então, nós fomos para a psicologia, buscamos Rogers, buscamos outros teóricos, mas também fomos buscar em Elias, que até então, para mim, foi uma surpresa, apesar de saber que os sentimentos, né, fazem parte da constituição do ser humano, mas nós fomos buscar especificamente em Elias a questão da empatia. Então, nós destacamos que a percepção de que nós tivemos a partir de Elias é que a empatia é como uma trama invisível nas relações sociais. Então, é ali. Nós só vamos perceber a empatia a partir das condutas que o indivíduo tem em meio aos outros, né? Então, a empatia constitui o desejo de interação e comunicação profunda com as pessoas. É uma vivência na qual o indivíduo fica predisposto à consideração do outro.
A diferença aqui de Elias para outros teóricos é que Elias vai colocar a empatia como e o outro como sendo parte dessas relações. Querendo ou não, a empatia está presente, o outro também está presente. Outros teóricos colocam a outra pessoa fora da relação do indivíduo que deveria ser empático. Oi. Perdón, Giselle, no se te están pasando los slides de la presentación. Ah, meu Deus. Calma. Eso están avisando. No te quería esperar hasta que para que cortes un poquito para poder avisarte. Bueno, seguimos entonces. Então, espera. Ó, aqui está. Estão vendo os slides? São poucos slides. Eu estou no 3, eu acho. Sim. Está sendo compartilhado? Perfecto. Está? Posso continuar? Sí, continúe, Giselle. Então, tia como um construto, né? É um permitir-se a conhecer o outro que faz parte das minhas interrelações. Enquanto eu não conheço o outro, eu não me permito conhecer o outro, aquele que é diferente de mim, eu não posso desenvolver um sentimento de empatia. Então, a partir de Elias, nós começamos a perceber que existem diferentes sentimentos empáticos. Elias nos diz isso, né? Então, nós vamos observar isso na prática. Então, nós percebemos que há uma dificuldade de constituição de um comportamento empático por uma causa quando o indivíduo envolvido por conhecimentos simbólicos, advindos dos seus grupos sociais, não reconhece em determinada causa os princípios até então aprendidos por ele em suas vivências. Ou seja, o indivíduo, por exemplo, o professor, que é a pessoa de quem estamos falando, né? O professor da sala comum ou da sala regular, se em sua família ele não vivenciou momentos de inclusão, na sua igreja não vivenciou momentos de inclusão, em seus grupos mais próximos, na escola, enquanto aluno, ele não viveu esse período, por exemplo, nós vivemos no Brasil, né, da educação inclusiva, como estudante na universidade, em sua formação acadêmica, também não teve isso, porque a formação acadêmica dos professores de outras áreas que não da pedagogia, e até mesmo na pedagogia também, quase sempre vai falar de inclusão, fala em uma disciplina de 60 horas. Então, não abarca todos os conceitos necessários ao trabalho do professor na escola. E aí ele vem para a escola. Se na também não tem um trabalho de inclusão abraçado pela gestão, pelo grupo que ali está, ele não vai ter essa empatia pela inclusão, porque não é uma coisa que ele vive no cotidiano dele. Então, os conhecimentos simbólicos que ele tem de escola é daquela escola tradicional, que não é uma escola que abraça as pessoas que estão fora do padrão, né, esperado pela escola. Então, os meninos com deficiência, os estudantes com deficiência, nesse escopo tradicional, eles escapam ao olhar de inclusão da sala comum. Vamos aqui. E daí aqui a gente destaca a importância dos gestores nesse movimento, quando chega esse professor à escola. Então, quem é esse professor? Qual é a sua formação? Até mesmo sua religião, né? Como são os princípios, quais são os princípios pessoais que ele traz de sua vivência como profissional para a escola? Haja visto que a gente não separa a pessoa do profissional, não tem como separar. Então, quem é essa pessoa que está chegando no espaço de trabalho? E aí o trabalho importante da gestão, tanto pedagógica quanto administrativa da escola, para situar essa pessoa e para começar, então, um trabalho aí de empatia. Isso também é um ato de empatia, permitir-se conhecer o outro. A gestão está se permitindo conhecer o professor. Então, considerando o aporte sociológico de Elias, e aí nós buscamos esse princípio da inclusão no livro Os Alemães, que ele fala bastante da inclusão, da empatia no livro Os Alemães, e também, basicamente, naquele texto de tecnização e... Anotei aqui. Tecnização e
no livro Escritos e Ensaios. Considerando o aporte sociológico de Elias, quero dizer que a empatia ela é a civilização. Como um sentimento, ela faz parte da civilização. Mas é uma condição que constitui a humanização dos homens. Então, a partir do momento que o homem vai se humanizando, ele também vai desenvolvendo a empatia, porque ele percebe o outro e a diferença no outro. Ele traz isso bem marcado no livro de Os Alemães, né? Então, isso indica uma autorregulação das emoções, quer dizer, mesmo que eu não seja, que eu não concorde na escola, né, completamente com vai fortalecer a minha identidade, nós, mas não vai mudar completamente a identidade porque eu tenho a identidade nós, porque eu também tenho os meus princípios. Ou pode até mudar, né? Tomara que mude. Assim, os seres humanos convivem em meio a empatias, são variadas empatias. E nesse momento que nós vivemos no Brasil, nós podemos ver de perto como que as empatias, elas são múltiplas, né? Há pessoas que têm empatia, por exemplo, pela vida, outras pessoas que não têm empatia pela vida. É estranho dizer, mas é isso que acontece, né? Então, as empatias podem divergir quanto à natureza de interesse. O sentimento empático emerge em reconhecer valores sociais que coadunam com a constituição pessoal ou situação profissional do indivíduo, que aqui nós estamos falando também de empatia, não só pelos alunos com deficiência na escola, mas também do profissional, que é duplamente estigmatizado na escola, né? O profissional de educação especial. Então, o indivíduo precisa ser afetado pelo sentimento de empatia. Então, nos alerta Elias que as tensões e os medos, eles se tornam barreiras quando o ser humano está diante de eventos que não compreende. E aí a gente vai destacar aqui a importância dos conhecimentos, que é um conceito muito caro a Elias, né? O conhecimento. Nesse sentido, estar envolvido por um conhecimento e resistir a um olhar para além dele por não compreendê-lo. Então, nós partimos do princípio de que o professor não tem empatia pela inclusão escolar, alguns professores, porque ele não conhece o que é a inclusão. Se ele nunca vivenciou e se ele nunca estudou a inclusão, então o que é a inclusão? Quais são os seus princípios? Quais são suas respostas sociais? Né? Ele não conhece. E aí não é passar pano para o professor, não. É, de fato, um olhar que a gente teve na pesquisa de campo, né? Pode ser, então, essa condição, né, de se afastar, de não querer conhecer, pode ser uma maneira de ficar na zona de conforto, sem uma autoavaliação para a compreensão dos fatos e mudanças de condutas sociais. Porque é isso que a gente quer, inclusão. A gente não quer inclusão só para a escolarização do menino, que é o máximo, né, na escola. Se o estudante com deficiência puder ser escolarizado, atingimos o objetivo, ok. Mas não é só isso, porque há a sociedade também fora da escola, a comunidade fora da escola. Então, a percepção do sentimento de empatia de um indivíduo depende do reconhecimento da vertente epistemológica que orienta seu modo de ver e considerar o outro. Né? Então, quem é esse outro? Ele pertence ao mesmo espaço que o meu? Ou eu considero, né, como capaz de pertencer ao mesmo espaço que eu? No caso da escola, quem é esse outro estudante com deficiência? Ele é capaz de aprender? Potencial humano? Muitas vezes o deficiente na escola é considerado nem como humano. É duro de ouvir, mas é uma verdade. Então, as condutas do outro, desse outro tão diferente de mim, merecem meu reconhecimento? A empatia passa por isso tudo. Então, o sentimento a percepção, né, do sentimento de empatia em Elias nos revelou, entre outras coisas, novamente princípio para eu olhar no meu trabalho, né? Mas aí, quando eu vi a riqueza desse sentimento, eu fui buscar, já que estava numa observação participante, a pesquisa me permitiu. Então, ele vai me falar muito. A empatia ou a desempatia do indivíduo, né? Vai me falar muito. Dos conhecimentos simbólicos que esses indivíduos têm, né? Muitas vezes uma postura dura que esse indivíduo traz para a escola. Vai me falar também das tensões estabelecidas na escola, isso eu pude ver perfeitamente, das tensões estabelecidas na escola, né? Da distribuição de poder,
a depender do movimento posto a favor, e aí é que a gente volta a falar da importância da gestão na escola, porque se a gestão não abraça a questão da inclusão, a inclusão fica muito fragilizada. O trabalho da educação, o trabalho educacional feito pelo professor especialista, de uma maneira geral, fica muito fragilizado, né? Então fica um movimento mais fraco na escola. Então, esse movimento da inclusão nem sempre tem mais peso na escola. E sem o desenvolvimento de empatia entre os diferentes grupos, né, na escola, não ocorre deslocamento e equilíbrios estáveis de poder. Então, não há democracia na escola. Esse professor é muito excluído da participação geral, né? Nem sempre ele participa dos planejamentos, nem sempre ele participa do conselho de classe. Ele está ali, mas é como se não estivesse, né? E também a empatia vai me mostrar muito das condutas de ação, né, do controle dos interesses individuais em favor dos interesses coletivos. Então, o profissional está na escola, ele não está ali só para ter o salário ao final do mês, ele não está ali só para brilhar com o seu trabalho, ele está ali para contribuir com o coletivo da escola. E o coletivo da escola diz respeito, principalmente, à escolarização do menino. Eu falo menino, falo estudante, mas para mim é tudo sinônimo aqui. Então, assim, ter empatia nas relações interpessoais no interior da escola é um processo que vai se constituindo pelas motivações comuns em uma via de reciprocidade, que mira o objetivo primeiro da escola em uma lógica pedagógica que escapa à exclusão, que seria a aprendizagem de todos os estudantes. Então, no livro Os Alemães, só para finalizar, Elias nos fala que só vai haver democratização de uma sociedade se houver um crescente sentimento de identificação com os grupos de indivíduos que vivenciam todos os tipos de falta de oportunidade. Então, na escola pública, o aluno é diferente com deficiência, muitas vezes também é o aluno diferente porque é negro, muitas vezes também é o mesmo aluno diferente porque é pobre. E por aí vão se juntando as diferenças, né? E falta de oportunidades sociais e também recursos de poder. Isso pode começar pela escola e pode começar pelo sentimento de empatia, de permitir-se ao outro. É isso, pessoal. Muito obrigado. Aqui eu trago as referências, mas eu falei delas. Então é isso. Obrigado. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias a vos, Giselle. Muy interesante. Si me esperan un minutito, que voy a parar el cronómetro y pasamos ya a la segunda presentación. Muchas gracias por respetar el tiempo. Y bueno, ahora en un segundito pasamos a la segunda presentación. Bueno, la idea es que luego de las presentaciones que tenemos para esta mesa, que podamos abrir al intercambio, que podamos consultar, incluso si tienen algunas preguntas para ir haciendo y no se la quieren olvidar, pueden escribirlas por chat, yo las voy a ir recuperando y al final de la mesa, hacemos el intercambio. Por eso también les pedimos que respetemos bien los tiempos para que nos quede margen para poder conversar, aunque sea 25 minutos más o menos nos va a quedar. Bueno, pasamos a la segunda presentación. La segunda presentación, a ver, ya les digo.
Se chama Pensando as concepções de educação especial a partir das relações interpersonais permeadas por interdependências sociais, de Jordânia Lima Balbino. Só um segundo, vocês estão vendo a apresentação? Sim. Sí, sí. Sim. Pronto, Estamos viendo la presentación. vamos lá então. Deixa eu apresentar aqui. Vocês vão me confirmando, por favor, se vai passando e se está tudo ok, certo? Bem, Voy a avisarte si no se pasa, ¿sí? ok, gratidão. Bom dia a todos, meu nome é Jordânia, eu sou mestranda da Universidade Federal da Paraíba. O meu orientador é o professor Ricardo Lucena, e esse texto, ele é intitulado Pensando de Educação Especial a partir das relações interpessoais permeadas por interdependências sociais. É um dos meus escritos iniciais com o Elias, né, refletindo a partir do Elias. E aí a minha temática de pesquisa são as relações interpessoais, e como eu venho estudando acerca da educação especial, então eu quis refletir a partir de Elias como é que essas relações interpessoais, como é que a gente pode pensar essas concepções de educação especial a partir das relações interpessoais, mas essas relações interpessoais entendidas por meio das interdependências sociais de Elias, né? E aí, em um primeiro momento, eu trago uma reflexão para vocês, para a gente pensar um pouco. Essa citação ela está contida na Condição Humana, de Hannah Arendt, e é do prefácio do livro. E ele diz assim: o que proponho nas páginas que seguem é uma consideração da condição humana à luz de nossas mais novas experiências e nossos temores mais recentes. É óbvio que isso requer reflexão, e reflexão, a imprudência temerária, a irremediável confusão ou a repetição complacente de verdades que se tornaram triviais e vazias, parece ser uma das principais características do nosso tempo. O que propõe, portanto, é muito simples, trata-se apenas de refletir sobre o que estamos fazendo. Então, quando eu trago essa proposta da Arendt no livro A Condição Humana, é justamente para que a gente possa iniciar pensando que a minha proposta com esse texto, ela não é, de certa forma, fazer um resgate histórico, mas ela é pensar essas abordagens da educação especial, entendendo como é que nós estamos vendo e como é que nós estamos fazendo isso atualmente. Então, para a tessitura da proposta do texto, eu fiz uma pesquisa bibliográfica e uma abordagem qualitativa. E para tratar das abordagens educacionais especiais, eu me baseei em Dociar e Laplane. E acerca das relações interpessoais, eu pensei em instigar essa reflexão a partir da concepção de inteligências pessoais de Gardner. E como basilar, como transversal do trabalho, Elias 2008, que é o livro Introdução à Sociologia, que, como eu falei, eu iniciei o mestrado esse ano e os meus estudos em Elias também começaram esse ano. Então, esse foi um dos primeiros livros que eu li de Elias e que me fez justamente trazer essa reflexão, né? E aí, mostrando para vocês o que vamos pensar. Então, o que vamos pensar nessa proposta? Nós temos como principal objetivo articular o desenvolvimento das abordagens na educação especial com a forma como são estabelecidas as relações interpessoais, entendendo essas relações interpessoais por meio das interdependências sociais conceituadas por Norbert Elias. E aí, mais do que perceber como os sujeitos eles são compreendidos na sociedade, entender como as relações interpessoais são implicadas nesse processo. Daí, por meio de Elias, nós iremos pensar o quê? A configuração social e interdependências sociais, que envolvem a sociedade e os indivíduos em uma teia de relações, percebendo a relação não como um conceito estático, mas como um constituinte de processos. E aí nós adentramos em um tópico que é as concepções de educação especial. Então, trazer toda essa problematização, né? Elias ele fala que mesmo o que os sujeitos se entendam como indivíduos solitários, até a sua própria satisfação é orientada a partir dos outros.
Então, nessa questão que eu trago, Elias, é para que a gente possa, com ele, começar a refletir como é que nós estamos entendendo esse outro e compreender também que nós entendemos esse outro a partir da sociedade, da configuração, da figuração que nós estamos inseridos. E aí, Silva, 2010, ele traz as concepções de educação especial dividido em 4 etapas, digamos assim. Então, ele coloca a era pré-cristã, na qual se tinha o desprezo, né, desses indivíduos que são atendidos pela educação especial. E aí a gente vê uma situação da exclusão, a difusão do cristianismo, que aí, com a difusão do cristianismo, ocorre a institucionalização dessas pessoas que precisam do atendimento especial. Posteriormente, o desenvolvimento das escolas, e a integração, que aí ocorre o padrão de normalidade. Só que é interessante pensarmos que essa integração, ela não é uma integração que vai auxiliar, digamos assim, auxiliar as pessoas com deficiência, mas é essas pessoas com deficiência que têm que se adaptar à sociedade. E aí, por que eu trago essa reflexão de Silva? Eu trago essa reflexão de Silva para que a gente comece a pensar isso que está posto aí em cima de Elias, de que os sujeitos, eles até a sua própria satisfação é orientada a partir dos outros. Quando a gente percebe essa divisão que Silva apresenta, nós percebemos que como o sujeito que é atendido pela educação especial, como é que se entende esse sujeito, está muito relacionado à concepção que a sociedade tem acerca de sujeito, a como essa sociedade está pensando, está se pensando, né? E aí, na inclusão, nós temos como proposição para entender o sujeito como diferente. E aí, para compreender essa questão da inclusão, eu trago Sclia para que a gente possa pensar como é esse sujeito diferente, como é que a gente está pensando esse sujeito diferente. Então, Sclia, ele fala para a gente que os diferentes respondem a uma construção, uma invenção, quer dizer, são reflexo de um largo processo que poderíamos chamar de diferencialismo. Isto é, uma atitude, sem dúvida, do tipo racista, de categorização, separação e diminuição de alguns traços, de algumas marcas, de algumas identidades de alguns sujeitos. Ao meu ver, ao ver de Sclia, as diferenças não podem ser apresentadas nem descritas em termos de melhor ou pior, bem ou mal, superior ou inferior, positivas ou negativas, maioria e ou minoria. São simplesmente, porém não simplificadamente, diferenças. Então, o Sclia, ele coloca para a gente, eu trouxe essa reflexão para pensarmos em inclusão, 2 formas da gente entender essa diferença. Então, tem uma diferença que é entendida como uma categorização. Aquele é diferente, eu estou, de certa forma, excluindo, segregando aquele outro por ele é diferente, ou a diferença entendida como a especificidade dos sujeitos. Todos nós somos diferentes, então, a diferença é entendida a partir dessa simplesmente diferença, né? E aí, refletindo com Elias. O Elias, ele diz que para compreender de que trata a sociologia, nós temos que estar conscientes de nós próprios como seres humanos, entre outros seres humanos. Isso nos remete a refletir acerca das concepções formuladas sobre os indivíduos. E aí, a gente já começa a associar, de certa forma, e a articular como é que nós estamos compreendendo esses sujeitos que precisam do atendimento especial e essas concepções que se tem acerca do atendimento especial, né? Entendemos que à medida que estamos inseridos em uma configuração social, estamos influenciando e somos influenciados por ela. Mais que isso, geramos uma relação de interdependência, pois não somos externos a essa configuração. E aí, refletindo acerca das relações interpessoais, pensar nas relações interpessoais nos faz refletir que são essas interações para com o outro que nos propiciam a inserção nessa teia social. Então, é justamente compreender que a forma como nós vamos compreendendo o outro e como nós vamos nos compreendendo, ela diz muito das interações que nós estamos
fazendo nas nossas redes de interdependência, né? Com isso, nós podemos nos articular com a questão das inteligências pessoais, intrapessoal e interpessoal trazida por Gardner. Ele diz assim, que na trajetória do desenvolvimento, essas duas formas de conhecimento encontram-se intimamente misturadas em qualquer cultura, com o conhecimento da nossa própria pessoa, perenemente dependente da capacidade de aplicar lições aprendidas a partir da observação de outras pessoas. Enquanto o conhecimento dos outros baseia-se nas discriminações internas que o indivíduo rotineiramente faz, sob circunstâncias comuns, nenhuma das duas formas de inteligência pode desenvolver-se sem a outra. Então, a gente vem trazendo o quê? Em um primeiro momento, eu coloquei para vocês a questão das concepções de educação especial. Em um segundo momento, eu trago para vocês essas reflexões que Elias vem fazendo, relacionada à interdependência, à configuração social. E aqui a gente tem Gardner falando sobre as inteligências pessoais, afirmando a questão do intrapessoal e interpessoal, dizendo que você não pode, a forma como você se entende, a forma como você desenvolve sua inteligência intrapessoal, está muito relacionada a como você desenvolve a sua inteligência interpessoal. Então, elas têm uma relação de interdependência. E aí, já na questão de irmos articulando essas questões que foram postas, que eu fiz a retomada agora há pouco para vocês, as teias sociais envoltas na evolução das abordagens educacionais na educação especial. Então, Silva, ele nos apresenta 4 estágios, e em nenhum momento Silva ele situa de forma exata o início e o final destes. Então, nós temos a exclusão, a segregação, integração e inclusão, que são 4 momentos diferentes. Silva não nos apresenta dessa forma, mas nos apresenta como é que a sociedade ela estava compreendendo aqueles sujeitos. Então, a gente percebe que em nenhum momento ele vai situar que se finalizou a segregação, que se finalizou a exclusão e que começou outra. Então, nessa perspectiva processual. Então, vai mostrando para a gente que isso é um processo que vem se desenvolvendo, que está se desenvolvendo, que não tem um início, mas que também não tem um final, mas que está acontecendo. E aí, Laplane, ele problematiza a inclusão, mostrando a existência de outras abordagens. Então, aqui no Brasil, nós temos várias legislações que garantem a inclusão. E aí, essas legislações entre a Constituição, LDB, leis próprias que garantem a inclusão, mas aí o Laplane, ele problematiza para a gente, tá? Tem essas legislações que estão garantindo, mas como é que isso está realmente sendo efetuado na praxis educativa, né? E aí o Elias, eles nos mostra a forma como os indivíduos e a sociedade coexistem de forma interdependente, principalmente mediante a sua constituição como sujeito e, consequentemente, como figuração social. Então, é a questão de que os indivíduos e as sociedades, eles coexistem. A gente, que todos nós sabemos que não há separação, nós não conseguimos separar. Um é constituído pelo outro e um se constitui a partir do outro. As relações de interdependência na sociedade, materializada dentro das configurações sociais, propiciam interação entre os indivíduos. E essa inter-relação faz com que os sujeitos desenvolvam a inteligência intrapessoal e interpessoal. Porém, precisamos pensar que aqui as relações têm um sentido de processos, como eu havia afirmado para vocês, né? Nesse processo de interdependência social e das abordagens, visualizamos 2 linhas de análise. Então, a partir dessas reflexões que eu teci com vocês agora e que eu fiz as considerações no texto, eu pensei em 2 formas de poder observar essa questão, só que entendendo que essas 2 formas são meramente didáticas de colocar a reflexão, mas que elas não são separadas, são interdependentes e separadas uma para com a outra. E aí a primeira linha de análise se materializa nos profissionais educacionais e como eles entendem esses sujeitos. E aí a gente vem retomando aquela ideia de Sclia
de como é que essa diferença ela é entendida, como é que esse profissional educacional, ele entende essa diferença. Ele entende essa diferença de uma forma de categorização, ou ele entende essa forma, um diferencialismo, ou ele entende essa diferença a partir de especificidade dos sujeitos, né? Porque tem essas duas perspectivas. Então, como é que esse profissional está compreendendo esse sujeito que precisa do atendimento especial? E aí a segunda é a construção identitária do sujeito com diferença marcada. A DOSEAR usa uma terminologia muito interessante para o sujeito com deficiência, que é o sujeito com diferença marcada, que sucede justamente dessa questão de não tratar a diferença como diferencialismo, mas como puramente diferença de especificidade do sujeito. E aí ela denomina como diferença marcada. Então, a identidade desse sujeito com diferença marcada a partir das relações interpessoais consideradas dentro das relações de interdependência. Então, como é que esse sujeito, ele constrói a sua própria identidade dentro dessas relações interpessoais estabelecidas para com as pessoas que convivem com ele, para com a sociedade que convive com ele, dentro dessa relação de interdependência, porque ali, dentro do ambiente escolar, da figuração escolar, eles não são, na verdade, eles são interdependentes um para com o outro, o profissional e a pessoa com diferença marcada. E aí, já nas minhas considerações finais, eu trago uma reflexão que sintetiza, de certa forma, mas que não encerra essa discussão. Esse texto, ele é feito justamente com essa intencionalidade. Ao pensar nessas abordagens da educação especial a partir das relações interpessoais, que são permeadas por meio das interdependências pessoais, eu não penso em uma finalização, mas eu penso em um questionamento, em um levantamento, para que nós possamos refletir a partir disso, como é que essas abordagens elas estão sendo, como o Arid fala, como é que elas estão acontecendo, como é que a gente está visualizando esse sujeito, né? E aí, quando o Sclia, ele apresenta a discussão em relação à diferença e diferença, ele pontua como Laplane que a verdadeira inclusão não é uma mera consideração da diferença como parâmetro, mas que tudo está articulado com o ideário e o pensamento social. Nesse sentido, reiteramos Elias no que diz respeito à interdependência social, pois foi possível perceber que essas abordagens estão diretamente ligadas com as relações interpessoais que são estabelecidas entre os sujeitos, e é a partir delas que são viabilizados de forma prática o entendimento teórico que os profissionais de educação têm acerca da pessoa com deficiência. E dessa mesma forma, como essa pessoa se sente inserida na sociedade, que é justamente aquelas duas possibilidades que eu coloquei para vocês, que não estão, como eu falei, não estão dissociadas, mas que são interdependentes. E aí, essas análises e reflexões deixam-nos, portanto, em aberto a análise para além das legislações. Como os sujeitos, eles estão sendo vistos de acordo com suas especificidades e diferenças. Eles estão sendo vistos de acordo com suas especificidades e diferenças ou a partir de categorizações. E aí, será que realmente estamos viabilizando nas relações interpessoais uma perspectiva inclusiva dos sujeitos, ou a inclusão ela continua meramente nos discursos? Aqui eu trago para vocês as minhas referências, que eu já citei durante o trabalho, e obrigada e gratidão, mas que nós possamos tomar esse texto, tomar esse trabalho não como finalizado, como eu falei para vocês, mas que nós possamos entendê-lo para reflexão. É isso, obrigada. Bueno, muchísimas gracias a vos, Jordania. Muy potente la última pregunta. Creo que va a habilitar, así como el trabajo de Giselle también, que podamos intercambiar y podamos dialogar al finalizar acerca de estas cuestiones que tienen que ver con la discusión entre el homo clausus, el ethos del homo clausus que plantea Norbert Elias, ¿no? Y las sociedades conformadas por hominis aparti,
¿no? Como hombres abiertos, ¿no? Me parece que detrás de estos interrogantes que van planteando está como esa discusión que seguramente la vamos a habilitar cuando terminemos las exposiciones. Muchas gracias de nuevo. Pasamos entonces a la tercera mesa, a la tercera ponencia, perdón, que lleva como título Contribuciones Salesianas nos procesos sociales de estudiantes zurdos no ensino superior y no Instituto Federal do Espíritu Santo, Silvana da Silva Wingler, Rosalba Coutinho, son los autores. Pueden comenzar. Hola, pueden ¿están presentes? Silvani Wingler. Sim, é a Silvani que vai apresentar. Bom dia a todos e todas. Aparece aí, gente? Não. No, todavía no aparece la presentación. Hay como una interferencia ahí, no sé si es un micrófono. Ahí se fue la interferencia. Lo que no podemos ver todavía es la presentación. Sí, Silvani, ¿vos estás probando a hablar ahora? ¿Estás hablando ahora? E agora, pessoal? Aparece? Quería que se desconectara y se conectara nuevamente a ver si logramos cortar la interferencia. A apresentação está aparecendo? No. A ver. José, ¿está habilitada Silvani para compartir pantalla? ¿Quién, perdón? E agora? Silvani. No se escucha. A ver, hay mucha interferencia y no sé de dónde viene. Sí, voy a silenciar todos los micrófonos. Agora aparece, gente? Não foi a apresentação, gente? Acabo de silenciarla, creo que ella tiene interferencia con su internet, entonces la he silenciado. Lo que recomendaría es que se desconectara y volviera a ingresar, porque puede ser fallo ya interferencia de internet con la plataforma. Quedaste silenciado, Darío. Por favor, puedes habilitar tu micrófono porque es que lo silencié a todos. Perdón. Sí, entonces les recomiendo que se desconecte y que se vuelva a conectar. Sí, Silvani, a ver, para que lo intentemos por ahí. Bárbaro, ahora le digo.
Silvani, ahí te dejé un mensaje en el chat. A ver. Está intentando eso. Sí, para que te desconectes y te vuelvas a conectar a la plataforma para ver si podemos resolver el tema de la interferencia. Vocês me ouvem? A tela aparece? Ai, meu Deus. Não sei o que está dando interferência, vou desligar tudo. Creo que el problema es de Silvani en la calidad de su red. Le sugeriríamos, Silvani, si pudieras ingresar de pronto desde el dispositivo del celular para el micrófono y hicieras la proyección por este medio. No se te escuchó bien, José. Sí, ahí me escuchas. Yo creería que para que ella pueda solucionar el problema podría ser que ella hiciera el micrófono por el celular de ella, por el móvil de ella, y que la presentación la pasara por acá, porque creo que el problema está en la salida del audio de allá. Bueno, Rosalba, ¿vos podés hacer eso? Sim. Eu não consigo passar na pantalla, mas consigo falar, hablar. Hablar, y sin la presentación. ¿Y que querés pasar la presentación por el chat de la reunión, por lo menos? ¿Así la tenemos? Vou tentar. ¿Cómo? Vou tentar. Bueno, está bien, pero si querés podés arrancar entonces. ¿Te animás a darla sin mostrar la presentación? Sí, sí. Bueno. Hablar. Bueno, perfecto. Bueno, mira, y acá ya adjuntaste. Habría que probar si funciona. Pero bueno, te escuchamos y ahora la probamos, si funciona. Bom dia. O meu trabalho da Silvani, ele se propõe a discutir o caminho de um estudante no ensino superior no Instituto Federal do Espírito Santo. A ida desse estudante para essa instituição trouxe inúmeras mudanças, tendo em vista que a instituição, no momento, não havia nenhum aluno com surdez. Então, o núcleo de apoio aos estudantes com dificuldades, né, ele começa a se organizar para atender este aluno. E essa organização, ela nos trouxe uma grande dificuldade no início, porque as relações ali estabelecidas eram estabelecidas num olhar de uma instituição que é aqui no Brasil e em especial no Espírito Santo, ela é tida acima das demais, né? Vamos colocar assim, um olhar de uma instituição
que vem os melhores alunos entram nessa instituição. Então, ela vem sendo ranqueada ao longo de décadas, né? Que os melhores alunos da região entram nessa instituição. Então, ela não estava, ela já havia, numa relação aí, trabalhando com Elias, né? Com o conceito de Elias. Esse aluno já era tido tanto pelos profissionais, quanto os alunos, quanto o outside, o diferente. Então, essa trajetória, trabalhar essa relação, numa relação de interdependência, uma nova visão sociológica e configuracional nesse espaço educacional, foi o primeiro desafio. E este núcleo, né, que a gente chama do NAPEN, ele começa a trabalhar, inicialmente porque esse aluno não dominava a língua portuguesa e nem a língua de sinais. Então, esse já foi o primeiro desafio do núcleo, trazer, através de outros estudantes, que o núcleo busca a linguagem, primeiro de sinais e depois de apoio, para que esse aluno, principalmente nas matérias de exatas, que esse aluno tivesse um desempenho. Então, ele busca, junto ao curso de matemática, alunos que viessem a ser tutores, tanto da turma quanto de apoio para este aluno. Então, assim, foi o primeiro movimento que o núcleo faz. Depois, o próprio trabalho com os profissionais da educação, para que eles tivessem um novo olhar sobre o currículo, sobre a estrutura do curso, e de tempo e espaço também. Porque o tempo de aprendizagem deste aluno deveria ser diferente. E isso foi uma reformulação curricular e uma própria, um novo olhar sobre a configuração curricular deste curso e uma nova visão dentro dos professores, que é muito difícil se tornar uma reconstrução, né? Porque o estigma estava dado, aonde o desempenho desse aluno, o que nos chamou muita atenção, logo no início, no primeiro semestre, porque o curso não é anual, é semestral, ele ficou retido em todas as disciplinas. Então, esse movimento também impulsionou o núcleo a ter um novo olhar, que esse aluno não poderia ficar a par, né, fora do processo educacional, como ele foi colocado logo no início. E estimular, junto à família também, que foi um trabalho interdependente, interrelacional com a própria família. E isso, para a instituição, também foi um desafio, porque aqui no Brasil, as instituições superiores, elas não têm essa ligação tão próxima com a comunidade escolar e seus familiares, e isso foi uma travessia também feita pela instituição naquele momento. Então, tudo isso junto nos trouxe assim, um desafio grande, mas ao final do percurso a gente percebe que, principalmente do primeiro ano, porque depois isso foram os primeiros passos, e foi ali porque a pesquisa não foi concluída, né? Ela ainda está em curso, e da gente ver a modificação do espaço daquela instituição para aquele curso naquele momento, com a inserção deste aluno. Então, assim, aí mostrou que a política educacional voltada para os alunos com necessidades especiais, né, e a própria configuração do ensino superior precisava de um avanço. Então, o processo de formação, tanto dos professores quanto a constituição de trazer a relação do aluno dentro daquela configuração, num processo de interdependência e mostrando que os processos sociais, eles têm que ser contínuos, né? E que não dava para só focar dentro da necessidade do aluno, precisava dessa relação com os demais. E isso foi muito, muito gratificante. Essa configuração hoje a gente já percebe ao longo, né, desse movimento, que outros alunos, o ingresso de outros alunos já foi muito mais tranquilo, vamos dizer assim, porque essa primeira experiência, né, dada já trouxe frutos, e a nossa investigação, ela ainda permanece e continua, porque o aluno ainda não concluiu, mas a gente já vê esse caminho, esse trilhar. Então, esse texto, assim, trabalhando com a pesquisa, né, e a gente, a nossa conclusão, o oferecimento
deste movimento trouxe uma flexibilização nos processos de tensionamento da própria instituição. E nos manteve, e aí a gente traz até uma leitura de Elias, colocando assim, a atividade individual de alguns, da limitação de alguns socialmente, faz com que traz novos tensionamentos e essa troca da interdependência recíproca muda a configuração. Então, isso foi, eu acho que, o fundamental que nós podemos assim, trazer nesse momento para a nossa pesquisa. O tensionamento, a mudança de postura configuracional e o novo olhar e a quebra de estigmas que a sociedade traz para dentro da escola, né, dentro do processo educacional. Então é isso por enquanto, assim, a gente pede desculpa pelos atropelos, né, e vamos abrir para discussão, porque é importante que no ensino superior a gente tenha essa leitura das dificuldades, né, porque cada curso traz uma configuração, cada curso traz uma grade, bem diferente do que nos traz o ensino fundamental ou as séries, né, com as crianças menores. Então, até a configuração da sala de aula, da mudança da inter-relação entre professor e aluno e professor e instituição. Então, o curso, essa pesquisa nos tensionou e nos potencializou a ter este olhar de rompimento num momento tão difícil no Brasil, que a gente está trazendo, assim, está vivenciando novas transformações e inclusive nos trazendo assim uma certa angústia que podemos ter alguns retrocessos, que essa pesquisa fala em avanço porque ela vem à luz de uma legislação e hoje no Brasil já está sendo imposta pelo governo que temos um certo retrocesso e uma preocupação em todos os níveis. Então é isso. Desculpa a rapidez, né? Porque dada a condição de improviso, mas nós estamos abertos aí para discussão, porque já tinha sido posto online, né? Então eu acredito que os companheiros e companheiras aqui presentes tiveram acesso anteriormente ao nosso texto. Obrigada. Bueno, muchas gracias, Rosalba. Muy interesante también para pensar, y creo que la última parte es muy interesante lo que decís al último, ¿no? Que también todo esto se enmarca en configuraciones sociopolíticas y en coyunturas también, ¿no? Que también atraviesan a la problemática que estás planteando acerca de los procesos sociales que atraviesan, ¿no? a los estudiantes que sordos, digamos, ¿no? Bueno, pasamos a la cuarta mesa, que lleva como título Figuraciones de estudiantes, posibles comprensiones de las narrativas sobre inclusión de personas con discapacidad en la educación superior, de Mario Jesús Xavier, Larisa Littig Francisco, Rainer Raulino Silva. No sé si se encuentran presentes para la presentación. Sí, tenía esa duda también. No hay ninguno de no se encuentra ninguno de los tres autores, ¿no? Bueno, hasta donde estoy viendo no se encuentra ninguno de los tres, así que si quieren podemos desactivar los micrófonos, si quieren prender la cámara también mejor, así nos podemos ver y podemos intercambiar en lo que nos resta de esta mesa. ¿Les parece?
Bueno, yo estaba revisando el chat a ver si había alguna pregunta, alguna cuestión específica que quisieran plantearles a los ponentes. Y no encontré ninguna, así que yo les decía que, bueno, que habilitemos este espacio, ¿sí? Para poder interactuar entre nosotros en vivo y en directo. Como en términos generales, sí, lo que les quiero decir es que me parecieron muy interesantes las presentaciones. Son temáticas bueno, que nos atraviesan a toda la región. Y Norbert Elias, la sociología procesual y figuracional de Norbert Elias, nos ofrecen, digamos, ¿no? Como un marco de análisis muy potente para poder pensar en todas estas problemáticas. Entonces, por eso quería que pudiéramos habilitar este espacio para que podamos hacernos preguntas, podamos intercambiar. Algunos entre ustedes se conocen algunos por lo que estuve leyendo, puede ser que se conozcan un poco entre ustedes o no. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, sí, sí. Sí. Bueno. Bueno, la idea es que podamos hacernos preguntas. Si tienen alguna pregunta, alguna duda que quieran hacerle al compañero que ha compartido la mesa. Bueno, yo sí tengo algunas dudas. Ahí está. É que, como te falei no início essas pesquisas são menos a Jordana, né? São pesquisas do nosso próprio grupo, então nós já esgotamos essas pesquisas do nosso grupo. E a Jordana foi a novidade, está falando de interrelação, né, interpessoal. E aí eu vou só futucar um pouquinho a Jordana. Então, você assistiu, Jordana, a minha apresentação sobre empatia? Então, eu achei que tem muita ligação, tem muitas possibilidades, né, desse conceito dentro da sua pesquisa. E aí eu só queria ouvir você falar um pouquinho, então, o que você acha sobre isso, só para a gente não perder esse link de discussão tão importante, né, que foi aberto aqui. É uma pena que nós estejamos falando de nós para nós mesmos. É a crítica que eu vou fazer ao evento ao final. Mas também entendo as limitações desse evento, né? A dificuldade com a língua também. Se nos colocassem em grupos muito variados, haveria dificuldade com a língua, provavelmente. Mas é isso, então, Jordana. O que você acha? Que o conceito de empatia pode te ajudar? Como que pode enriquecer ou não, né? Do seu ponto de vista aí, o que você percebeu? Posso responder? Sim. Bem, primeiramente, parabenizar as colegas pela apresentação, pelas exposições. Eu já havia assistido os vídeos das pesquisas delas anteriormente no canal do YouTube. E, assim, justamente, Gisele, o que me chamou a atenção foi o teu trabalho de todos, porque tu colocas empatia nas relações interpessoais, né? E aí, como essa junção, digamos assim, de educação especial para mim, discutindo as relações interpessoais, é algo novo a partir de Elias, com Elias, então eu ainda estou construindo e pensando como abordar isso. Preferivelmente, eu trato acerca das... No meu trabalho, no caso da minha pesquisa, eu trato acerca das relações interpessoais. Eu não trabalho com a educação especial. A educação especial é um estudo mais pessoal meu. Eu gosto de estudar acerca da educação especial.
Em relação à tua apresentação, eu vejo muita conexão com esse texto que eu fiz, porque, assim, entender essa relação de empatia, você coloca assim, que o ser humano, que foi a anotação que eu fiz, que eu vinha sendo inquietada com a tua apresentação, que o ser humano ele precisa ser afetado pelo sentimento da empatia. Então, eu acho que essa tua colocação da empatia na educação especial, ela traz uma contribuição muito grande, porque a gente vai compreender justamente essa questão de como é que esse sujeito ele está compreendendo o outro. E aí eu vejo essa semelhança no trabalho, não uma semelhança, mas uma articulação com a questão que eu trouxe de excluir da diferença, de tratar essa diferença compreendendo esse sujeito com especificidade. Então, eu penso, a reflexão que a tua apresentação me fez foi justamente pensar que esse sujeito que ele não tem essa empatia, que ele não compreende, que não é constituído por esse sentimento de empatia, é justamente porque ele trata esse sujeito, esse outro sujeito que precisa do atendimento especial, com a diferença marcada, a partir do diferencialismo. Então, ele não trata primeiramente como sujeito, ele vai visualizar esse sujeito, como você falou, por ele não ter a experiência, ele não trata esse sujeito como um sujeito, ele visualiza primeiramente a categorização, a deficiência, ao invés de justamente trazer essa questão da diferença como especificidade, né? E ter justamente esse sentimento empático. Eu acho que eu respondi a tua pergunta, você me fala. Claro. Porque eu achei muito interessante quando você vem falar das inter-relações, né? Que não tem como a gente, no nosso dia a dia, não tem como você não olhar as empatias das pessoas, né? Que tem a ver com a recepção que você tem no primeiro momento. E aí a importância de você conhecer o outro, né? O Elias fala desse permitir-se, de você se permitir quem é esse outro, né? De olhar essas diferenças, e não só do ponto de vista das deficiências, mas do ponto de vista religioso, do ponto de vista cultural também, né? Do ponto de vista político, tão marcado para a gente agora. Tem uma balança agora que pende para a direita e pende para a esquerda. É uma loucura isso. E a gente fala do meio, do posto do meio, que não é centrão, que seria o equilíbrio de você reconhecer essas diferenças do outro. Para nós, o centrão seria, o peso, o equilíbrio dessa balança seria valorização da vida. Então, se eu valorizo o outro, eu começo a ter empatia pelo outro. E essa valorização passa pelo permitir-se a conhecer. Antes de julgamentos, antes de qualquer coisa, antes das desempatias, né? Das antipatias, é você permitir-se conhecer o outro, ouvir o outro, quem é esse outro, quais são os seus conhecimentos simbólicos, né, para ele chegar a esse posicionamento e as condutas no momento em que ele está nas interrelações. É isso. Muy bien. Acá vos dejabas, Jordania, me levantaste la mano, pero vi una pregunta que me parece que es dirigida para Rosalba, ¿sí? De Giselle, que vamos con esa y después vamos con vos, ¿puede ser? Vamos primero con Giselle, que Giselle dejaste una pregunta acá, ¿no? ¿Hay una para mí? No, perdón, no Giselle, sino Gracileide. Bueno, que dice así, la pregunta. Além do estudo, eu fiz o espaço da mensagem, né, sobre essa questão do aluno surdo. Consegue ver? Então, parabenizo todos os trabalhos, e com relação a essa última apresentação sobre esse aluno surdo, eu pergunto, além desse conceito de estigma, né, que ela bem apresentou nessa situação do aluno pesquisado, que outros elementos de inferiorização ela conseguiu ver na pesquisa dela? Nesse tripé da inclusão, acesso, permanência e aquisição da aprendizagem. Obrigado, Graciela.
Bem, nós percebemos inicialmente que o primeiro foco foi o próprio professor, né? Com o rompimento por parte deste profissional, o ensino superior, ele traz uma configuração de professor um pouco diferente daqueles que nós encontramos no ensino médio. Então, assim, no primeiro semestre, quando nós detectamos a retenção deste aluno em todas as disciplinas, ali nós também vimos um processo de estigmatização. Como eu coloquei anteriormente, para quem é do Brasil sabe muito bem que os nossos institutos federais foram centros de excelência até as últimas décadas, né? Então, este professor que lá está, ou estava, né, porque não dá para a gente afirmar, né? Tem que sempre colocar nesse campo de evolução, de processo evolutivo, esse professor ele tende a buscar aquele aluno que a gente costuma dizer na educação com o aluno pronto. Aquele aluno que tem um desempenho muitas vezes acima da média. Então, tirar desse olhar, né, mudar esse olhar desse profissional foi o primeiro desafio. Então, a gente percebe que esse processo de estigmatização, de processo de aprendizagem, nós tivemos que questionar a mudança de metodologia, mudança de didática. E esse aluno, para que esse aluno conseguisse apreender e aprender aquilo que lhe era oferecido. Então, esse desempenho e também o que se esperava desse aluno. Porque mudar esse olhar não é algo fácil. Então, aí a gente pode buscar em Elias esse processo, né? Esse processo gradual, e que Elias não fala em dialética, mas a gente, na educação, tem que trabalhar, não dá, né? A gente tem que buscar alguns conceitos e abrir alguns parênteses, né? Então, estamos dialogando com outros autores, que é esse processo evolutivo que a gente vem buscando dentro da instituição. Então, a gente percebeu, assim, muito claro que, aliado à estigmatização, estava também esse processo evolutivo que precisava ser revisto, né, dentro da instituição, que ela buscava o aluno pronto e tinha uma expectativa que esse aluno tivesse rendimento. Que não era só para o aluno, no caso, né, do recorte do estudo de caso de português, mas entre outros que também tinham um desempenho, digamos, não esperado por esse professor. Então, esse processo de ensino-aprendizagem, a gente também viu que a instituição precisava, para além do currículo adaptado a esse aluno de português, ele também precisava renovar e rever os seus processos de ensino-aprendizagem que vinha historicamente sendo desenvolvido na instituição. Então, assim, eu não sei se eu atendo o foco que você buscou, mas esse também foi um dos nós, digamos, que nós identificamos neste percurso. E além do aluno, para além do aluno de português, que seria uma mudança institucional mais ampla. Ok, obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Bueno, muchas gracias. Acá, bueno, tenemos varias preguntas. Una, había un comentario, parece que quería hacer Jordania, y después hay una pregunta de Claudemir, que está en el chat, que quiere hacerle a Giselle, un comentario que te quiere hacer. ¿Sí? Entonces vamos primero con Jordania, que quiere hacer un comentario. Y luego vamos al comentario de Claudemir. Vocês estão me ouvindo? ¿Cómo? Sim. Vocês estão me ouvindo? Sim. ¿Sí? Sí, acá Vocês también está. estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Não, eu estou ouvindo. ¿Sí? Estamos Pronto, ouvindo.
Obrigada. Gisele, eu queria fazer um comentário, na verdade, uma provocação acerca do que tu falou. Em algum momento você falou na questão de retrocessos que nós estamos, de certa forma, vivendo no Brasil. E aí, quando você falou disso, eu lembrei de um decreto que foi promulgado no dia 30 de setembro, agora, no Brasil. Você tem conhecimento dele? Que é justamente acerca da inclusão. Na verdade, as pessoas que estão estudando essa temática, elas estão visualizando como um retrocesso à inclusão. E Eu não aí... tenho... Pode falar. Não, eu tenho conhecimento do decreto, sim. Ainda não estudei, né, esse decreto, mas ele fala de retrocesso porque ele coloca ele leva de volta o estudante com deficiência, né, o público-alvo da educação especial, praticamente coloca esse aluno dentro de escola exclusiva, ou seja, a escola, o aluno praticamente vai ter sua formação toda numa escola como, vou dar o exemplo, né? Há outras do Brasil, mas vou dar exemplo, como a PAI. Uhum. Né? Porque o decreto fala de opção para o pai, mas na verdade o pai não vai escolher a escola comum, né? Porque a PAI, em tese, a PAI ela disponibiliza uma série de recursos que a escola comum não tem, e nem poderia ter, porque o espaço da escola comum não é clínica, né? E o pai, então, ele vai ficar numa situação muito complicada. Ele, na verdade, ele não tem opção. Uhum. Porque o Então, decreto, ele vai levar o filho para onde tem apoio maior. Mas eu, de fato, não posso falar com profundidade do decreto, porque eu não estudei. Da legislação de 2008, né, que é de onde a minha tese se originou. Né? Como eu não estou no Brasil também, eu não estou tão envolvida nas discussões, mas eu sei que se trata de um retrocesso pelo pouco de leitura que eu tive de outras pessoas, né, falando das narrativas. E o que marca esse decreto é o fortalecimento das escolas exclusivas, como a PAI, né, as escolas próprias para as pessoas que eles imaginam que seja próprio para a pessoa com deficiência. Isso, o que eu queria colocar não é prontamente uma colocação para ti, mas eu acho que para todo mundo pensar acerca da tua temática a partir disso que a gente sabe sobre esse decreto. Eu também não estudei com profundidade, mas ao você falar de empatia para com essas pessoas na inclusão escolar, eu pensei, como é que a gente vai construir esse sentimento de empatia para quem ainda não tem, com uma legislação que separa essas pessoas novamente. Então, era só essa questão que eu queria colocar para que a gente possa refletir sobre isso, né? Sim, é muito rico, porque a partir desse posicionamento macro, vai se constituindo conhecimento simbólico social, né? Que vai mostrando onde essas crianças ou onde esses estudantes precisam ficar, entre aspas, né? Da visão deles. Então, por exemplo, esse decreto, as pessoas que formularam esse decreto nos mostram que eles têm é outro, em relação às pessoas com deficiência ou em relação à presença dessas pessoas dentro da escola comum. Muito bem lembrado, isso dá até uma escrita boa. Muito bem. Te respondi, Jordânia? Muy bien. Acaba de ingresar a la plataforma, les comento, Mario, que tuvo un problema con el link, me dijo recién, que es el que iba a presentar la cuarta ponencia. Para priorizar, nosotros teníamos una pregunta de Claudemir, que la podríamos pasar para el final, y dejamos lugar a la presentación de Mario, ¿puede ser? Así priorizamos que estén por lo menos todas las presentaciones puestas a disposición. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Mário. Bom dia. Eu tive um problema de conectividade aqui, fuso horário, com a apresentação. Peço desculpas a todos que já ingressaram na reunião. E vou iniciar a minha apresentação, tudo bem? Vou projetar a apresentação nesse momento.
conseguem ver a apresentação? Sim. Se ve Então, perfecto. oi? Oi? Gisele? Sim, Mário, é porque eu dizia. Sí, sí, sí. Estou Se ve ouvindo. perfecto, Mario. Ok, vou iniciar então, nesse momento. Me apresentando, meu nome é Mário, sou estudante de mestrado do programa de pós-graduação em educação, e esse trabalho ele é em coautoria com a Larissa Litt de Francisco, também estudante de mestrado, e do Rainer Raulino e Silva, que é estudante de doutorado da UFES. O nosso tema se intitula Figurações Discentes, possíveis compreensões das narrativas sobre inclusão do público-alvo da educação especial no ensino superior. Inicialmente falando, a nossa preocupação, ela se dá no primeiro momento de escolarização desses estudantes. A gente vai falar sobre uma visão democrática da apropriação dos espaços e da legitimação da cultura inclusiva, reconhecida normativamente e internacionalmente e nacionalmente, principalmente se a gente pegar ali nos anos 90, com todas as políticas na perspectiva inclusiva, e aqui no Brasil a partir da LDB. Lopes e Capellini nos ajudam a pensar que um dos princípios fundamentais da inclusão é a reorganização da sociedade, objetivando acolher a todos os cidadãos, independente de suas características individuais, de modo que suas necessidades fundamentais sejam atendidas. A gente vê em 2001 o esforço para que todos esses alunos eles tenham a sua matrícula garantida nas instituições regulares de ensino, obrigando, né, a matrícula desses estudantes, que a gente vai ver futuramente um avanço no número de matrículas, né, da educação básica para o ensino superior. Já no ensino superior, alguns estudos, né, apontam que esse atual contexto foi influenciado por 4 momentos históricos, a saber, a Idade Média, com a organização da Igreja Católica, em que surge o modelo da universidade tradicional em Bolonha e Paris, no período renascentista do século XV, sob os efeitos da Reforma e Contra-Reforma Católica, o terceiro, no período do Iluminismo, do século XVII, com a influência da ciência como fonte de conhecimento, e o quarto e último momento, a partir do século XIX, com a introdução, né, das relações de interdependência entre Estado e a universidade. Isso a gente vai poder ver nessas relações da teoria de Norbert Elias. Já no Brasil, essas instituições elas vão surgir em 1808, para atender uma camada social elitizada, como apontam os estudos de Pimentel. Portanto, a ideia de democratização do saber não era presente nos espaços universitários. Somente nas últimas décadas presenciamos políticas com a intenção de inclusão das camadas antes excluídas. Ou seja, se a gente pensar que a universidade ela surgiu para atender uma camada social da elite, ainda nos tempos atuais a gente vê ainda um número muito inferior de matrículas do público-alvo da educação especial, se a gente pensar nessa característica, né, das matrículas. O objetivo geral dessa pesquisa, ela tem o sentido de analisar os sentidos atribuídos sobre a inclusão das narrativas discentes nos contextos acadêmicos na Universidade Federal do Espírito Santo, ou seja, analisar o processo das ações políticas desenvolvidas no ensino superior, visando estabelecer possibilidades no trabalho desenvolvido pelo professor, né, nesse processo, ou seja, a tentativa de pensar até que ponto o trabalho docente faça importante para que, de fato, o aluno da educação especial tenha acesso à aprendizagem na perspectiva inclusiva. Então, os 2 objetivos desse artigo foi, primeiro, mapear o número de alunos com deficiência na universidade, a fim de identificar o processo de inclusão, e o segundo, compreender os sentidos atribuídos pelos discentes sobre inclusão na universidade. Então, primeiro, a gente vai ver os trabalhos que vão falar sobre deficiência e inclusão, e principalmente do pertencimento de compreendermos a militância não só pela educação,
mas principalmente se a gente olhar, né, a perspectiva normativa nesses últimos anos, e principalmente nesse ano com o retrocesso na perspectiva inclusiva, a gente vai lutar para que todos os profissionais sejam incluídos nessa perspectiva, os profissionais da educação e da educação especial, principalmente na universidade também. Veremos também que em 2012 a gente tem o programa Incluir, que vai iniciar uma ação universalizada, atendendo todas as instituições federais de ensino superior, induzindo assim o desenvolvimento de uma política de acessibilidade ampla e articulada. Então, é a primeira vez que a gente vê uma política, de fato, sendo implementada para garantir essa perspectiva inclusiva na universidade. Então, nós vamos ver alguns autores e normatizações que vão fazer essa interdependência entre a educação básica e o ensino superior, e como eu falei, nos anos 1990 ali a gente vai ter um caminho, né, para a perspectiva inclusiva, mas nós também vamos ver os discursos expressos nos documentos e organismos internacionais. Aí a gente vai falar um pouco do neoliberalismo, né, essa onda, sobre as ações que não são ações concretas, né, elas não incluem de fato, elas são de fato ações paliativas para o início da inclusão. Se a gente pegar, né, a segregação, a integração e a inclusão, nós vamos ver poucas ações, né, principalmente aqui no Brasil, dessas políticas que vão se dar tardiamente. Então, alguns autoras vão falar, são políticas perversas, porque criam uma falsa ideia de inclusão, são práticas excludentes, incluem segregando. Então, é uma inclusão que ainda segrega. Para avançar contra a discriminação, né, e todo o discurso que vai contra a inclusão. Autores e normatizações das interdependências da educação superior. Então, a gente aqui já fala da educação superior e dos seus objetivos de pesquisa, que resultam em análises cada vez mais preocupantes para o ensino acessível e inclusivo para os discentes e o comprometimento docente com o seu local de atuação. A gente vai ver que o censo do MEC de 2007 vai trazer que a UFES, entre as 55 instituições de ensino superior dessa época, era a única que não tinha nenhum aluno da educação especial matriculada. E aqui a gente tem um dado do estudo de Castro, que vai trazer que a UFES, né, dentro desse cenário nacional, um aluno matriculado no ano de 2007, público-alvo da educação especial. Então, ao analisar justamente os processos desencadeados pelas políticas de entrada e de permanência do público-alvo da educação especial e o processo social no ensino superior, aí na UFES, né, no caso, Conceição traz o olhar para a gente dos ritos de passagem, ou seja, após as exarações oficiais dos programas e a adesão da instituição aos incentivos federais, como eu já falei do programa Incluir, Reúne, fez com que o aumento do número de matrículas desse alunado crescesse, consequentemente, de 2008 até 2014. E não um engano falar que a Política Nacional de Educação Especial de 2008 também contribuiu, de fato, para esse aumento no número de matrículas da educação básica, desse rito de passagem para o ensino superior. E aí a gente tem as legislações, né, brasileiras que vão ajudar nessa perspectiva inclusiva, desde a Constituição até a última que nós temos agora, que é a Lei Brasileira de Inclusão, e essa nova ementa agora da Política Nacional de Educação Especial, que foi colocada pelo governo federal, que na visão de muitos é um retrocesso, e na minha também. E aí a gente tenta analisar de forma clara os sentidos atribuídos pelos discentes aqui, através de suas percepções, e demandá-las ética e coerentemente aos anseios de uma educação fundante nos direitos assegurados histórico e normativamente, ou seja, os direitos do público-alvo também da educação especial se garantir neste cenário. E como eu falei, a gente vai ter uma gama de programas que vão colaborar para esse cumprimento da acessibilidade acadêmica, no avanço das matrículas. Moreira nos fala que, para além da educação básica, quase nada se tem sobre essa situação no contexto universitário, o que indica a carência de reflexões e, sobretudo,
políticas públicas que contemplem ações que avancem para uma educação inclusiva no ensino superior. E aí a gente vai para a metodologia. O nosso estudo tem a natureza de pesquisa qualitativa, conforme nos aponta Michel, e nós partimos da estrutura do todo para compreender um indivíduo nas suas figurações determinadas. Ou seja, como Elias nos ajuda a compreender, né, esse processo social, é necessário desistir de pensar em termos de substâncias isoladas e únicas e começar a pensar em termos de relações e funções. Assim, nossa investigação pode ser instrumentada para análise desse processo social, ou seja, das narrativas dos discentes da UFES nessa perspectiva inclusiva e todo esse cenário inclusivo das matrículas. Então, a perspectiva da metodologia do estudo de caso afirma que, quanto mais o estudo de caso contiver questões e proposições específicas, mais ele permanecerá dentro dos limites viáveis. Então, o nosso loco de pesquisa, como já falado, é a UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, que tem sua fundação no ano de 1954, e conta com 4 campi universitários espalhados no estado do Espírito Santo, fora os cursos EAD, que a universidade também oferece. Então, os nossos participantes da pesquisa foram 4 discentes, que estudam na UFES, que se constituem sujeitos fundamentais para que possamos entender o como e o porquê, né, daquele espaço específico pesquisado no que tange a perspectiva inclusiva. E aí esses estudantes, eles são de diversos cursos de licenciatura no Centro de Ciências Humanas e Naturais, nos cursos de Letras, Histórias e Ciências Sociais, e no Centro de Educação, cursando o curso de Pedagogia. Como procedimento, metodologia e procedimento, nesse estudo qualitativo, ele é caracterizado pelo seu caráter descritivo, indutivo e particular, e sua natureza heurística, ou seja, é o emprego do processo heurístico que nos encaminha para a descoberta por nós mesmos da verdade. Isso nos leva à compreensão do próprio estudo em questão. Então, nesse procedimento da pesquisa, no primeiro momento, a gente mapeou os trabalhos acadêmicos, como eu trouxe, né, sobre a inclusão de pessoas com deficiência no ensino superior, para depois, em um segundo momento, mapear o número de alunos com deficiência na universidade. E aí, por fim, a gente fez a triangulação dos dados, né, para compreender o sentido de inclusão produzidos. Mario, perdón, Oi. Mario, te quedan 5 minutos, ¿sabes? 5 minutos, eu vou avançar 5 aqui. minutos. Obrigado. Então, como metodologia e instrumentos, a gente estudou, fez, né, a entrevista semi-estruturada, garantida a entrevista com esses alunos, a análise documental dessas normativas e a transcrição das narrativas desses estudantes, por meio das entrevistas. Então, a gente traz o Norbert Elias, o nosso foco teórico, que é o sociólogo deste simpósio, que a gente traz como referencial teórico, e a gente tem alguns conceitos de hábitos, interdependência, figurações, sociedade e indivíduo, que a gente traz, né, nesse estudo. E aqui tem alguns conceitos do próprio autor. Então, a gente entrelaçou 3 momentos narrativos. O primeiro foi sobre a deficiência que cada um apresenta e o motivo que os fizeram ingressar no ensino superior, as visões sobre os professores e suas práticas metodológicas inclusivas, e sobre a definição de inclusão e perspectiva futuro como egresso da UFES, ou seja, essas são as perguntas que a gente fez para os discentes. E a gente tem, né, o mapeamento desses alunos público-alvo na UFES, que ao todo foram 199, esse é o dado atualizado que a gente tem, por meio do núcleo de acessibilidade. E aqui a gente tem as figurações discentes, o que eles falam sobre a inclusão. E só para voltar aqui, nós vemos que a maior incidência de deficiência é na deficiência física. Ou seja, a gente precisa de ações para que essa acessibilidade ocorra também de outras formas, e uma delas é a arquitetônica, para que esses alunos se locomovam.
Então, sobre deficiência, ingresso e motivação, foi a primeira parte. E aqui a gente tem as narrativas dos 4 discentes. Sobre figuração discente, né, as visões sobre os professores e suas práticas inclusivas, o que os alunos, né, os 4 alunos acham dos professores e as suas práticas com eles em sala. E a terceira que é sobre a inclusão e perspectiva futura como egresso. Como esses alunos se veem, né, nesse movimento na UFES, na sua trajetória de graduação, como eles se veem no mercado de trabalho, como a UFES garante, né, essa inclusão também nessa perspectiva. Então, aqui eles vão falar um pouco sobre a inclusão. Ó, por exemplo, eu acho que inclusão não é só botar a pessoa deficiente na escola, dentro da faculdade. Precisa ter uma preocupação de verdade. Tem que saber como que aquele aluno vai se sentir dentro daquele meio. Não é só colocar ele lá e deixar. Tem que saber como é esse aluno, como é a história dele antes nas Libras, com o aluno surdo, para poder fazer a inclusão. Esse é o discente D. Eu percebi que durante esses 4 anos eu perdi muita coisa, falta muita coisa ainda para aprender, e após o término do curso, fazer uma formação continuada para eu continuar aprendendo as coisas que eu já estudei ou as coisas que eu aprendi durante o curso. E aí, como as últimas reflexões, a gente percebe, lendo Elias, que nesse momento não é só garantir uma vida boa, né? Mas também uma significativa aprendizagem e representação, que esses alunos também têm que ter nos seus pares, visando o nós. Todavia, necessariamente buscamos novos ideais e uma contínua transformação no processo civilizador para que uma vida melhor figure sobre a formação dos indivíduos em seus direitos fundamentais, referindo-se a um processo social cujo desenvolvimento as condições de existência tornam-se não exatamente ótimas, em sentido absoluto, porém superiores em comparação a uma fase anterior. Ou seja, por meio dessas entrevistas, das normativas e das políticas, né, a gente percebe que a todo momento a gente quer garantir uma vida melhor para esses estudantes, na sua dignidade de matrículas, em ter esse direito assegurado, e numa estrutura institucional nas universidades, principalmente na UFES, para que essa perspectiva inclusiva seja garantida e que não haja um retrocesso nessa perspectiva. E o núcleo de acessibilidade, ou os núcleos que compõem as universidades, são ferramentas institucionais importantes para que, de fato, essa perspectiva didático-pedagógica inclua esses alunos público-alvo da educação especial ou, em outro contexto, né, fora do Brasil, alunos com discapacidade. Tudo bem? Eu acho que eu finalizo por aqui. Obrigado. Bueno, muchísimas gracias, Mario. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta puntual de esta presentación? Porque ya estamos casi en hora en realidad ya empezó el panel central, por eso lo queríamos invitar. Si alguien quiere hacer alguna pregunta en términos generales, así después podemos pasar al panel central. Bueno, Jordania te dice que óptima presentación, no sé si lo estás viendo a los... Obrigado, Jordania. Así que, bueno, si les parece, entonces los invitamos a participar al panel central. Damos cerrada esta mesa, así ya podemos, porque estamos muy atrasados, y ya empezó en el otro lado, y nos podemos pasar, ¿sí? Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes, y bueno, nos seguiremos viendo. Professor Dário. Muchas gracias a todos. Agradeço a oportunidade a todos e a todas. Chau, chau.